Estamos online. Estamos ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Um pouco gravado, né? Que bom, né? Fala, galera. Estamos aqui em mais um Resumo e Resenha. Esse é o nosso episódio número 4, Márcio. Isso aí, número 4. Número 4. E hoje a gente tá com um convidado especial aqui do meu lado, Jonathan Train. É isso mesmo, Jonathan? Pronuncia o teu nome, por favor. Jonathan Train. Train. Ele que é um leitor assíduo. Quantos livros tu leu esse ano já? 7. Tá vendo, ó? Eu não li nenhum. Ele já tá ganhando de mim. Tá um pouquinho na frente, né? Um pouco, né? Pouca coisa. E na minha frente, ou no meu lado, nunca sei, Márcio Van Westphal, né? Westphal. @Márcio_Westphal, eu sou @Gustacos e o Jonathan é @Jonathan com um H no meio do T. É isso? Após o T, porque no meio fica difícil, né? Ponto Train. Né? Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, que é um livro do Napoleão Hill. E olha só que massa, a gente preparou um roteirozinho aqui pra gente não se perder na explicação. E esse livro aqui, cara, ele não pôde ser publicado durante 40 anos. Sabe por quê, Márcio? No final a gente vai dizer. Depois. No final a gente vai falar por que esse livro ficou durante 40 anos sem ser publicado. E, cara, esse livro é um livro que vendeu mais de 100 milhões de cópias já durante, né, a sua trajetória. E, enfim, mas fica aí até o final que a gente vai revelar o porquê que ele não foi publicado durante 40 anos. Ele foi escrito lá em 1930 e pouco, né, Jonathan? É mais ou menos isso? É isso aí. E agora, cara, aleatoriamente eu vou perguntar sobre quem que é o autor. Eu vou escolher aqui aleatoriamente o Jonathan. Napoleão Hill foi um autor e empreendedor norte-americano mais conhecido pelo seu livro O Pense e Enriqueça, o qual se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. O Napoleão foi criador de muitos conceitos e sempre foi muito obcecado por estudar e entender os pilares da riqueza, de como as pessoas atingiam e conseguiam um sucesso. Tipo você. Deixa eu pegar aqui agora para eu ir ancorando. Então, basicamente, ele era um cara que era obcecado em estar estudando, sempre. Justamente isso. Muito bom, exatamente. Eu vou ficar segurando aqui, eu vou fazendo que nem o cara da rádio pra ti, pode ser? Pode ser. Napoleão Hill, por mais de 30 anos, o livro traz isso, ele se dedicou a montar um esquema de estudo sobre as pessoas de sucessos e pessoas de fracasso, para justamente conseguir entender o que diferenciava. Ele tinha um método de estudo, tipo um roteiro de estudo das pessoas? Justamente, ele foi incitado a isso, né? Ele foi provocado pelo Andrew Carnegie, né? Se eu não me engano, né? No livro ele comenta. É isso, Márcio? Isso, o primeiro encontro já está logo no começo do livro. Justamente. E onde ele estava passando por sérias dificuldades e ele foi Convidado, talvez? Convidado pelo Andrew para fazer um estudo sobre essas pessoas de sucesso. Para entender o padrão do sucesso, né? Para diferenciar quem tem sucesso e aí, como é quem inviável você estudar um por um, você cria um método, né? Exatamente. Cara, aí tá. O livro, é um sucesso de venda, vendeu pra caralho e é um livro muito bom, mas qual que é o contexto desse livro, Marcinho? Como que se começa a construir a estrutura de Mais Esperto que o Diabo? Bom, como você frisou, foi um livro que não foi publicado logo que escrito, né? Ele ficou 40 anos esperando sua publicação. E depois da sua publicação ele vendeu 100 milhões de cópias. Ou seja, isso, né? Se provando com o tempo. Realmente ele é real, realmente tudo que está no livro faz sentido, né? Porque senão as pessoas não indicariam para os amigos e as pessoas não comprariam mais, né? E a gente não estaria aqui, né? Fazendo esse resumo, talvez. Isso é verdade. E outro ponto que torna o livro interessante, ele fica leve a leitura porque ele se dá como uma entrevista. Napoleão Hill teve uma fase de muita dificuldade na sua vida, na qual ele relata que ele se encontrou com o diabo. E nesse encontro ele fez uma entrevista com o diabo. Esse livro é o resultado da entrevista que ele fez com o diabo? Isso mesmo, Gustavo. É o resultado de uma entrevista que ele teve com o diabo. Que doideira. Se eu me pôr no lugar do Napoleão Hill, eu posso estar conversando com o diabo através do livro. É isso. Olha aí. Que doideira. Praticamente isso.
Que oportunidade. Então, você quer conversar com o diabo aí, talvez esse livro seja o momento e a oportunidade certa para você. Tá, e aí ele fala um pouco, o livro fala um pouco sobre as energias negativas, né, cara? E qual é o contexto das energias negativas, Jonathan? A energia negativa, o livro aborda que é o medo que a gente carrega dentro da gente. Basicamente o medo, as limitações, o diabo no livro, ele é o que de negativo que existe na gente, né? No negativo. E aí a gente fala basicamente que toda energia negativa de alguma coisa é representada pelo diabo. Na verdade, o livro traz esse conceito, né? Justamente. Na verdade, no livro, ele explica que o diabo é a energia negativa do mundo. Existe a energia positiva e a negativa, e o diabo seria toda energia negativa, desde o primeiro átomo. Ou seja, qualquer átomo existe um ponto negativo, certo? Saquei. E show de bola. Complementa, João. E o livro traz, é bem interessante essa passagem, que existem muitas concepções de como é esse diabo. Que ele é vermelho, que ele tem chifres, e no livro, justamente, traz isso que não é isso, que basicamente ele é uma criação da nossa mente, ele está dentro da gente, ele é um medo criado por nós, basicamente é isso. Então basicamente ele é capaz de dominar o diabo. Porque aí você domina o medo, é isso? E, cara, como que o livro faz essa relação, Marcinho, agora eu dirijo a pergunta a você, entre diabo, energia negativa, medo? Eu sei que também pelo meio do livro tem o termo sementes do medo. Quais seriam essas sementes? Como é que o livro faz toda essa relação entre uma coisa e outra? Bom, a questão das sementes do medo, ele traz mais detalhado, mas vamos tentar ser um pouco mais objetivos aqui, que o diabo planta, através de sementes do medo, o medo na gente. De que forma ele faz isso? Através de pessoas à nossa volta que influenciam a gente ter medo, e depois que essa semente foi plantada na nossa mente, a gente acaba começando a dar mais atenção para ela e ela começa a crescer. Daí realmente a gente tem todos os medos da nossa vida, né? Acaba influenciando em todas as esferas da nossa vida. Os principais medos seriam pobreza, a questão da crítica, saúde, velhice, a perda de um amor, a morte. Todo mundo de nós aqui tem um pouquinho de medo dessas coisas, cada um no seu nível. Tem gente que tem muito medo da morte, tem gente que já não tem tanto medo assim, né? Mas é a partir daí que o diabo acaba influenciando em nossas vidas. Esses medos que tu citou, então, eles são implantados, eles são plantados na gente. Isso mesmo. Certo? E como que isso acontece, Jonathan? Geralmente por meio da cultura, né? O livro traz que grandes aliados do diabo são, muitas vezes, líderes das nossas comunidades, professores... no livro, né? Lembrando que é no livro, né? Não é a minha opinião, né? O livro traz professores, líderes religiosos, como pastores, pais, muitas vezes, por meio do quê? Por meio do medo, da limitação da igreja. Diretamente. E acabam plantando essa semente do medo dentro da gente, limitando, paralisando. Porque o medo paralisa, né? O medo bloqueia, ele é prejudicial, ele prejudica a gente. As pessoas deixam de executar as coisas pelo medo, então. Seria por aí. Basicamente, esses aliados que usam a cultura a seu favor, eles buscam formatar as pessoas através do medo. Gustavo, é isso que o livro traz? Na verdade, eles não buscam. Muitas vezes de forma inconsciente. Intrínseca, assim, tá rolando. A maioria das vezes... Tipo assim, você vai tirar nota baixa, você vai se fuder. Isso aí. Ou até um pai que, quando uma criança faz algo errado, deixa de castigo, ou dá um tapinha nela, não é pelo mal da criança. Só que o pai está ensinando que uma coisa que talvez ela erre tem uma punição. Deixando o medo de ela executar alguma coisa pelo medo de levar um tapinha ou ficar de castigo. E não pela execução em si. Uma coisa que é muito... que a gente vê, né, que a gente sente muito na pele, principalmente dentro
da escola, tu deve lembrar do teu momento de 8ª série, onde você entra ali pro ensino médio e tal, e aí chega no 3º ano, né, Jonathan, aquele medo de pô, eu preciso prestar vestibular, senão eu não vou conseguir fazer nada, não vou ser nada, e até mesmo a escola aplica muito esse medo na gente, intrinsecamente, porque assim, ela quer ter bons resultados através dos seus alunos, só que isso te limita, né? Trabalhando através do medo. Trabalhando através... Não seria o foco principal, né? E através desse foco que a nossa cultura, a nossa sociedade tem, que é tudo baseado em cima do medo, que o diabo age. É tudo baseado no medo. Você acaba focando no medo. E isso não é bom, porque tudo aquilo que você foca acaba se expandindo de alguma forma. Você está direcionando energia para aquilo. Até complementando isso, tem uma frase muito interessante aqui no livro do Napoleão. Toda diversidade traz consigo as sementes de uma vantagem equivalente. Então o que acontece? Todo fracasso, por mais duro que seja, ele traz aprendizados. E isso não é um ponto final. Isso pode se seguir, tu pode levantar, tu pode tentar mais uma vez. Um recomeço, entendeu? Ou seja, qualquer fracasso, pior que seja, ele tem algum aprendizado, algo que você possa colher e algo possa te beneficiar no futuro. Que seja equivalente, como ele traz no livro, né? Show de bola. Então o livro faz essa conversa, Napoleão faz essa conversa direta com o diabo, né? Trazendo todos esses pontos, essas conexões que a gente fala, do medo, dos aliados, da influência que o ambiente tem na criação, na cultura das pessoas, e por isso o medo tão presente, né, através aí da imagem do diabo, enfim, dessas energias negativas. Mas quais que são as armas, cara? Que armas que o diabo usa? É tu que responde essa, Jonathan, ou é o Marcinho? Quais são as armas mais poderosas do diabo? O que ele mais usa, assim, pra... Acho que vamos complementando as ideias. Show de bola, vou deixar o microfone contigo, tá? Vai ficar legal. A questão das armas que ele usa seria a alienação e o hábito. O que seria uma pessoa alienada? Explica um pouquinho essa questão da alienação. O principal conceito que ele traz para uma pessoa alienada é aquela pessoa que não tem um propósito de vida, que ela é influenciada por tudo. É muito comum a gente escutar hoje assim... Vida leva eu... Deixa a vida me levar. É muito comum a gente escutar que política não se discute, religião não se discute, e isso pode ser uma forma de alienação, né? Por que não debater? Por que não refletir? Por que não aprender e melhorar? É através da crítica que você acaba fugindo um pouco do medo, da alienação, né? Mas define um pouquinho mais o que é uma pessoa alienada. Uma pessoa que não tem senso crítico, uma pessoa que não tem opinião. Justamente, uma pessoa que vai com as ondas, né? Como o pessoal costuma dizer. Só vai. Tá tudo certo, não questiona nada, não critica nada, tudo tá bom. Não busca refletir sobre as coisas, aprender, evoluir. Vale lembrar mais um ponto do livro, que o diabo em si, na conversa, logo no início, ele exige ser chamado de majestade, né? Até porque ele domina 98% da população. Então ele seria uma majestade através das pessoas alienadas, que são presas pelo medo, e ele controla essas pessoas. Ele considera que 98% da população é dominada pelo medo. É limitada pelo medo. Tá, e a pessoa não alienada, ela é totalmente o oposto disso. O oposto, uma pessoa que tem um propósito de vida, né? Objetivos claros, uma pessoa que tem opinião, que busca aprender, busca evoluir. Então aí o diabo tem uma... Como era o Napoleão, buscou aprender quais os conceitos para o que baseava as pessoas, quais eram as bases, né, de pessoas de sucesso e pessoas fracassadas, quais eram as diferenças entre elas. Então, um dos pontos para uma pessoa bem-sucedida é não ser alienada. Ela não é influenciada pelo diabo e pelo medo. Sem dúvida. Ela não tenha medo, mas ela supera esses medos. Seria isso? É isso que o livro traz. Tá, e temos também a questão dos hábitos, né? Os hábitos, a gente sabe que a criação do hábito, ela começa com um simples ato. Nosso pensamento e a nossa ação, que com o tempo ele se torna num hábito.
E tem uma frase muito legal: pelos hábitos podemos prever Era o a terceira futuro opção de aqui. uma pessoa. Então tudo começa com um hábito, você acaba criando o hábito, ele bom ou mal, ele vai ter uma consequência futura. Você vai começar com um hábito, um ato hoje, e você vai colher as consequências ou os benefícios dele no futuro. Ou seja, uma pessoa que tem hábitos ruins, no futuro ela vai ter, consequentemente, um futuro em consequência desses hábitos de forma ruim, vai ser pesado. Isso não existe Vai como... refletir totalmente. Isso aí, não tem como uma pessoa ter um hábito ruim e ter um resultado bom. Isso aí não é lógico. Até o ponto da questão dos hábitos, a gente pode vincular muito aos vícios. O vício do álcool, da droga, do sexo, da má alimentação. O ponto do sexo não é só o ato sexual, mas o consumo de conteúdo sexual. E todos esses vícios, se tornando hábitos, eles acabam limitando a capacidade das pessoas de ter discernimento, pensar em outras coisas. Limita a capacidade de escolha, de raciocínio das pessoas, né, cara? Isso mesmo. E normalmente quem não tem um propósito de vida acaba caindo para esse lado, porque não sabe onde quer chegar, então qualquer caminho acaba sendo válido, né? É uma parada que eu ouço bastante dizer, de uma pessoa bem próxima, inclusive, que é para aquela pessoa que não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, essa seria esse exemplo aí, claro. Cara, então a gente pode dizer que o hábito ele vai se tornar automático a partir do momento que você repete ele, mas como que o livro faz esse contexto do hábito, desse ritmo, né, desses elementos todos? Jonathan, traz pra gente, por favor. A próxima parte do livro, o autor trabalha sobre a questão do ritmo hipnótico. O que seria o ritmo hipnótico? O ritmo hipnótico seria o conjunto desses hábitos, podendo eles ser bons ou ruins. E como tudo começa pelo hábito, e um hábito leva ao outro hábito. É comum, né? Vamos dizer, você começa a ir na academia ou fazer uma caminhada. Automaticamente você começa a se alimentar melhor, ter uma melhor disposição, criar o hábito da leitura, começar a deixar a droga um pouco de lado. E aí tem um ponto muito grande, né? Muito importante. As pessoas sabem o que precisa ser feito. Elas sabem. As pessoas sabem. Mas elas não fazem pela essa questão da dificuldade, do empecilho do diabo, sabotando elas. E lembrando que esse diabo está dentro da mente das pessoas. Se elas realmente quiserem alguma coisa, por isso quem tem propósito acaba conquistando, porque elas sabem onde elas querem chegar e elas traçam metas e elas tornam isso em hábitos. Esses hábitos vão chegar no propósito dela, mas como ela não tem esse direcionamento, ela é facilmente influenciada pelos medos, ou seja, pelo diabo, e ela não consegue criar um hábito positivo. É correto afirmar isso? Justamente. E a nossa mente, a gente é a soma dos hábitos. Nós somos a soma dos nossos pequenos hábitos. Da mesma forma que uma pessoa que se alimenta bem faz isso como hábito depois de um tempo, ela não sente dificuldade talvez em fazer isso, ou talvez um pequeno escorregão, vamos dizer assim, não seja um grande problema. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela já nem se dá mais conta desse hábito, porque isso se torna natural, isso faz parte da natureza dela, ela não percebe mais isso. Ela acaba se tornando um hábito já inconsciente, ela é habilidosa inconsciente. Inclusive já se tornou um hábito a gente utilizar fumantes como exemplo neste podcast. É verdade, verdade. A gente por várias vezes citou, né? Os fumantes aí ganhando preconceito, né? Não, inclusive até gosto, né? Exatamente. E aí, cara, então basicamente os hábitos eles se dão com o tempo, né, cara? E o elemento tempo é um elemento muito forte nessa escala de elementos. Podemos assim dizer. Isso mesmo. A questão do tempo, ela só vai potencializar os teus hábitos. Ou seja, você muitas vezes abre mão do futuro, de ter um corpo saudável para comer alguma coisa que não te ajuda, um hambúrguer extremamente gordo. E você tornar isso um hábito, começar a comer todo dia isso, não vai deixar o teu corpo saudável. Se você não treinar, não tiver uma alimentação correta, você vai realmente ter as consequências de uma má saúde, ou não tendo uma saúde. Entendi. Tem uma frase muito massa que a gente destacou aqui, no final do roteiro, que inclusive o Jonathan foi lá procurar, né, pra gente de fato trazer ela na íntegra, como é trazida dentro do livro.
e, enfim, que faz sentido com esse contexto também. Jonathan, fala pra gente essa frase. Tome cuidado com o que Tome cuidado com o que deseja de puro coração, porque certamente será seu. Então basicamente, nesse momento, a gente está falando que quando você deseja algo de pura entrega, de puro coração, você tem que tomar cuidado com isso, né? Com esse sentimento, com esse desejo, porque isso certamente será seu. E será seu de que forma? Provavelmente criando os hábitos, repetindo esses hábitos ao longo do tempo e tal, e isso vai refletir lá na frente, voltando pra ti, né, cara? Tu colhendo essas ações que tu praticou ao longo do tempo. No meu entendimento do livro, você acaba colocando essa questão de desejo puro, de coração, como um objetivo, ou seja, um desejo muito forte, um propósito que você tem, né? Propósito. Então você acaba pensando todo dia nesse propósito, querendo chegar nele, buscando ele, correndo atrás dele, independente do medo de qualquer situação que ocorra durante esse período. Ou seja, você tem um foco direto para isso. Você está alimentando uma chama, né? Uma faísca para esse fogo, para essa ação. Saca? Isso mesmo. Você tem um objetivo para chegar, independente do caminho, ser difícil ou não, você quer aquilo. E você foca naquilo e vai. No final do livro, conta uma história de um indígena conversando com o seu neto, o seu filho, não lembro muito bem sobre quem seria, mas explicando que dentro da nossa mente existem dois lobos. E o lobo bom e o lobo mau. E eles estão sempre lutando. E aí esse menino que estava escutando a história pergunta, mas quem ganha? Quem que ganha? O lobo bom ou o lobo mau? Aí a resposta é que ganha aquele que a gente alimenta. Ou a gente tem um foco, um propósito e corre atrás disso, ou a gente acaba sendo influenciado pelos medos. Quem nunca escutou aquela frasezinha, né? Que quem dá atenção aos medos abre mão dos seus sonhos. Exatamente. E vocês? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora, tá? Vocês são amigo... Veja bem, preste bem atenção na pergunta. Vocês são amigos ou inimigos do diabo? Das forças negativas. Pois é, você... Deixa eu então. Eu passo pro Márcio. Márcio, tu é amigo ou inimigo do diabo? A gente tá no passa-repassa? Passa. Ele tá pensando ainda. Ele tá pensando. Ele... Público. Não. Também, mas se o público quiser responder, fica à vontade, né? Mas, Márcio, tu é amigo ou inimigo do diabo? Ninguém quer ser inimigo, né, cara? Todo mundo quer ser bem sucedido, mas aí depende, né? A questão é que é o seguinte, todo mundo tem um pouco de medo, todo mundo tem um pouco de procrastinação, então não tem como tu ser livre totalmente do diabo sem qualquer influência. O ponto é que você não vai ser amigo, você não quer ser amigo dele e ser influenciado pelos medos. Você precisa ter um propósito de vida, você precisa ser inimigo dos seus medos. Então eu acredito que todo mundo quer e é uma dificuldade gigantesca ser inimigo de todos os seus medos, porque é um preço muito grande a ser pago. Mas tem uma dificuldade muito grande disso. Então, a gente não consegue ser 100% inimigo. A gente acaba perdendo em algum ponto as estribeiras, tendo um deslize. Mas se não for nada prejudicial, é tranquilo. Ferro, né? Não somos perfeitos, não existe a perfeição. Exatamente. Um off-topic aqui agora, que eu pergunto pra vocês. Eu acho que esse é o principal ponto em que eu entendo... não lendo o livro, né? Vocês dois leram, provavelmente vocês vão conseguir me responder muito melhor. Mas, cara, essa questão do poder do hábito, a gente entra no título de outro livro, mas enfim, essa questão do poder do hábito e o bom hábito, ela é um dos principais ensinamentos desse livro pra mim, né? Ouvindo o resumo de vocês e a gente resenhando sobre. Mas a minha pergunta é o seguinte, cara. Num contexto geral, pra vocês, assim, o que foi o ponto mais... importante, o que agregou mais pra vocês nesse livro, assim, daria pra resumir, Jonathan? O que mais me chamou a atenção nesse livro, de cara, antes até estava comentando com o Márcio que eu acho que foi uma grande sacada o nome e a forma com que esse livro foi elaborado, a metáfora, porque ele gera um questionamento, talvez por tudo que
que é condicionado a gente, o título é provocador. E o livro, passando desde os pensamentos, da questão de tomar cuidado com o que você deseja de puro coração, que seria o pensamento, assim pelo menos eu entendo, né? Por quê? Porque ele se torna um hábito. O hábito depois se torna um ritmo hipnótico. E basicamente isso é o que a gente é, um ciclo. E a partir disso você terá seus resultados. As escolhas, a gente pode fazer as nossas escolhas, mas a colheita é obrigatório, né? A gente não tem para onde correr. Marcinho, quer pontuar mais alguma coisa? Qual que foi o ponto importantíssimo para ti nesse livro? Eu acho que é realmente por aí, né? A questão da gente prestar atenção desde os nossos pensamentos, as nossas ações, conhecer realmente quais seriam os nossos propósitos e a gente não ser influenciado pelos medos, né? Porque a gente abre mão de muitas coisas. Uma não ação acaba sendo uma ação, ela tem uma consequência. Às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa e perde muitas oportunidades por isso. E o livro deixa muito claro essa questão de que você realmente precisa ter um propósito, correr atrás dele, não ser um alienado. Um ponto que eu acho muito forte do livro que bota até como professores, pais e pastores, líderes religiosos, uma crítica forte, né? Acabam prejudicando o nosso desenvolvimento, não conscientemente, né? Porque eles querem o nosso bem, mas inconscientemente eles acabam... Culturalmente? A nossa cultura em si é baseada em cima do medo, né? Então, acabam nos formatando, né? Nos afunilando para um sentimento ruim que seria o medo. Eu acho que para mim... Medo de não tirar nota boa, medo de não passar na faculdade. O ponto principal para mim do casar. livro... Isso, foi isso aí. Que... Tu tá casado? Ainda não, noivado. Ah, então aí, tá vendo? Fazer uma moral com ela, né? Voltando, se o Gustavo não interromper... Vai. O ponto principal do livro que traz a máxima atenção para mim é essa crítica que o livro realmente faz em cima desses líderes, essas influências, que eles acabam prejudicando a gente inconscientemente. E se a gente tiver atento a isso, a gente for crítico, a gente tiver um discernimento sobre isso, a gente consegue se blindar disso e mudar para um ambiente melhor, qual que propicie os nossos propósitos, né? Eu acho que a sacada principal pra mim foi aí. Eu vou levar isso aos meus filhos, cara. Eu vou dizer pra ele assim, ó, cara, se ela disser pra ti que tu tá com uma nota ruim, ok, né? Mas assim, não leva isso como total verdade. E aí, cara, quem chegou até o fim deste episódio pôde conhecer um pouco mais de mais um livro, de mais um best-seller, podemos assim dizer, um dos mais vendidos aí dos últimos tempos, e que, cara, é um livro que chama muita atenção, como o Jonathan falou, pelo título, né, cara, Mais Esperto que o Diabo, causa uma curiosidade imensa. Então obrigado a você que chegou até aqui, obrigado ao Jonathan por ter aceito o convite do Marcinho e vir gravar esse episódio com a gente, obrigado, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, Gustavo? Marcinho, obrigado pelo convite. Na verdade, isso é praticamente enfrentar um diabo que eu tenho dentro de mim. Foi um pouquinho difícil, tava a voz trêmula no começo, né? É uma dificuldade, era um medo, se expor, tentar expressar, evoluir, né? Melhorar. E você mostrou ser mais forte do que o diabo nesse momento, né? Exatamente, um pouquinho de exercício e a gente melhora, né? Obrigado, Marcinho, por mais um episódio, mais trazer esses conhecimentos maravilhosos. Tá, mais um ponto. E o segredo que você ia contar no final? O segredo. O segredo. Cadê o segredo? Por que esse livro não foi publicado por 40 anos, cara? Não sei se vocês perceberam, mas assim, ó, o medo de você não entender o porquê esse livro não foi publicado durante 40 anos te fez ouvir esse episódio inteiro. Já deu então, um assim, a gente não faz ideia do porquê. Eu imagino que seja talvez pelo período em que a sociedade estava vivendo, liberdade de expressão e tudo mais. Mas eu prefiro não cagar tese, cara. Eu prefiro que a gente pegue e vá diminuindo o volume do podcast nesse momento. Isso aí a gente deixa. E as pessoas tentam, né, vão vendo e tal. O que tu acha, Jonathan? O que tu acha? Eu acho que é o certo. Eu acho que elas podem ler o livro. Resumindo essa pergunta aí, a gente não vai conseguir responder. Obrigado pra você que ouviu até aqui. Valeu. Falou. Valeu. Tchau.